Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos a este canal. Se inscreva nesse canal, é fácil. É só tocar na letrinha vermelha, você já está inscrito nesse canal. E agradeço aos irmãos que têm se inscrevido nesse canal, porque tem tocado aí na letrinha vermelha. E vamos fazer esse canal crescer e crescer espiritualmente, porque nós aqui ensinamos. Esse ensinamento aqui é com amor, é com coração, para que os irmãos, pelo próprio Deus, entendam a Bíblia de uma forma correta, de uma forma plena, de uma forma que não venha lançar algo que está escrito aqui para frente, para o futuro, um futuro incerto. Então, o nosso ensinamento aqui no canal Yahushua Reina para Sempre é falando sempre do passado, porque a Bíblia em si, não só a Bíblia, mas os livros apócrifos, que é chamados de apócrifos e canônicos pelo Concílio de Nicéia, a Bíblia é uma história que passou, que cada um lê de uma forma diferente, interpreta de uma forma diferente, cada um tem um ensinamento diferente, mas nós aqui focamos somente naquilo que aconteceu, para quem foi escrito, né, para qual geração, em qual ano, né, olhando a cronologia de Roma, do padre Gregório, juntamente com um primeiro imperador chamado Caio Júlio César, que tinha os seus calendários. Então, os acontecimentos de Jesus de Nazaré, os acontecimentos ali dos profetas, das profecias, mostrando a vinda do Messias, de Yahushua de Nazaré, foi algo que foi revelado para os hebreus segundo a carne. Eu vou usar no português Brasil para os irmãos entenderem. Os judeus segundo a carne. Foi para aquela geração, para aquele povo. E aquele povo precisava ser perdoado. Perdoado do quê? Aquele povo precisava ser salvo. Salvo do quê? Aquele povo precisava ser sentenciado. Sentenciado do quê? Ponto de interrogação. Estas são as perguntas que nós recebemos e a Bíblia própria, a própria Bíblia, a mesma interpreta a mesma. Nós aqui não forçamos a interpretação bíblica, não forçamos, não interpretamos da nossa forma, da nossa maneira. Aqui nós não adquirimos a teologia moderna, que estão aí dentro das igrejas evangélicas, chamada teologia, bacharel. Nós aqui entendemos com a mente iluminada, com conhecimento da Bíblia, da história, com humildade, e a verdade absoluta não está aqui no canal. Aqui nós não temos uma doutrina. Também não pedimos que as pessoas que ouvem esse ensinamento seguem esse ensinamento, mas o que nós ensinamos, passamos, é o conhecimento. E esse conhecimento, a pessoa que ouvir, o querido irmão, a querida irmã, que ouvir este ensinamento, ela vai tirar uma conclusão pessoal com a sua liberdade e entender quem está mais dentro, da Bíblia, quem está interpretando a Bíblia como está, ou aquele que está interpretando de uma forma pessoal, com a sua filosofia, com a sua teologia, com a sua crença, com a sua religião. E nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre passamos esse conhecimento das coisas, da história que passou. Por isso o título foi o fim. Foi o fim do quê? Foi o fim de uma geração. Foi salvo do quê? Salvo da grande tribulação. E essas perguntas, ponto de interrogação que vêm a nós. E nós, pela Bíblia, a Bíblia já com a sua própria história genuína, muitos erros de traduções, por isso a Sociedade Bíblica Brasileira
vem com as suas correções, por isso a Bíblia A, a Bíblia B corrigida e várias, porque tem as mãos dos homens. Porém, a história da Bíblia aqui escrita em português, em inglês, em todas as línguas aí das nações, a história é a mesma, a história é genuína, é sagrada, porque ninguém pôde mexer nessa história. Porque se alguém mexesse na história, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, seria um Deus fraco, frágil, mas as suas interpretações em português, em inglês, as suas, falando assim, as suas traduções, tem passagens tendenciosas, tem passagens incompletas. Eu não quero dizer aqui que a Bíblia está cheia de erros, cheia de contradições. Eu estou falando que o Codex, a cópia das cópias que nós temos em nossas mãos, não é sagrada. Pasmem vocês, a Bíblia que a Sociedade Bíblica deu e vende, porque eles gastam muito, né, com as suas traduções, mas eles colocam Bíblia Sagrada. Sagrada não é. Uma coisa sagrada não se toca, não se pega. Os irmãos estão entendendo? Então, a história, sim, a mesma é sagrada. A história é genuína. Então, nós passamos esse conhecimento das Escrituras, já interpretada. Não temos aqui filosofia, nem achismo, porque o achismo, a pessoa fica em cima do muro. Nem a filosofia, que traz vários entendimentos, uma coisa assim que a pessoa se aprofunda ali, mas passa do limite daquilo que está escrito. Então, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, nós passamos o conhecimento da história que passou, da história que não tem como mais, é impossível aquilo que está escrito aqui nos livros apócrifos acontecer novamente. É a mesma coisa. Dando um exemplo aqui, o Brasil, trazendo para o lado do esporte, para os irmãos entender, para nós entrar aqui na segunda parte, foi o fim, com o historiador Flávio Joséfo, é o título. Um exemplo bem rápido, bem básico. O Brasil foi campeão, levando para o lado do esporte, campeão do mundo, da Copa do Mundo, em 2002. Então aqueles mesmos jogadores, aquela mesma equipe, não disputaram, não foram diferentes de 2006. O Brasil foi campeão em 2002. Então aquela história de campeão em 2002 com Ronaldo, né? Não tem como se repetir mais em 2022. O Brasil foi campeão em 94 com Romário, com Bebeto, campeão do mundo. Aquela história ali, aquele jogo de futebol, é impossível acontecer de novo, porque aquelas mesmas pessoas, umas já faleceram, morreram biologicamente, outras continuam vivas, mas aposentados, né? Já idosos, sem poder praticar aquele esporte. Então, aquela história de 94, aquela história de 2002 já passou. Aquela história de 2006, levando para o lado do esporte, nós podemos levar pelo lado da sociedade também, as guerras frias de Hitler, as torres que caíram. Tem como acontecer de novo? Então, eu estou dando esse exemplo para que os irmãos entendam o preterismo completo. O que é o preterismo completo? É uma nova religião que surgiu agora, em 2021, no século XXI, estamos chegando no século XXII. A religião diz
os teólogos, os estudiosos, que o preterismo completo é uma heresia. Por quê? Porque eles são futuristas. Eles leem a Bíblia lançando tudo para o futuro. O Apocalipse para o futuro. A história ali, a história que está escrito aqui, eles lançam para um futuro incerto. Para 2030, para 2040, para 2050. E aí é que entra o grande equívoco das religiões, tanto do islamismo, que é uma religião a maior do mundo, tanto do cristianismo, que é chamado tudupuísmo, que é a segunda religião maior do mundo, segundo os estudiosos, e eu acredito que é, e o judaísmo também, essas três religiões maiores do mundo, que há milhares de religiões no mundo, eles leem a Bíblia não como está escrito, não como está aquela história que foi para aquela geração, que foi para aquela cultura, para aquele povo. E eles leem isso, aplicando isso, essas palavras escritas aqui nos livros chamados canônicos, o conjunto de livros, aplicam isso nessa geração atual de hoje. Aplicaram nas gerações passadas, aplicaram naqueles povos, nossos tataravôs, avós, aplicaram uma palavra que não foi para nós, que foi para aquele povo. Então, por isso, o preterismo completo nunca foi, nunca será uma religião, uma heresia. É um grupo de pessoas que simplesmente acreditam que todas as palavras, todas as profecias, tanto dos profetas do Antigo Pacto, tanto do Novo Testamento, que eles chamam o Apocalipse, já aconteceu. Foi para aquele povo. É um grupo de pessoas que acreditam, que leem e deixam a Bíblia interpretar mesmo. Eu estou passando isso aqui nessa série Foi o Fim, porque esse assunto é um assunto muito profundo de uma história que passou. A Bíblia toda a Bíblia, ela, a mesma, falando assim, a mesma. É uma história que não foi escrita para nós. E aí vem as pessoas com as suas fé comum, que eu respeito. A gente tem que ouvir o contraditório também. As pessoas dizem, então, para que a Bíblia? Se não foi escrita para nós, para que a Bíblia no mundo, em todos os continentes, traduzidas para todos os países, essa história de Jesus de Nazaré, da morte, da ressurreição de Jesus, da história dos profetas, o Apocalipse. Para que essa história no mundo? Pois se vocês dizem que acreditam que todas as profecias se cumpriram, então a Bíblia não serve para nada. A Bíblia é uma história inventada. Então, outros vão mais além disso. Não existe Deus. Não existe Espírito de Deus. Isso é uma crença que a gente respeita aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. A sua liberdade de acreditar ou não acreditar. O livre-arbítrio. Mas nós estamos falando que a Bíblia, a mesma, tem essa resposta para nós. O apóstolo Paulo, ele escreveu, eu quero que os irmãos acompanhem comigo, antes de nós entrar aqui já no historiador Flávio Joséfo, essa segunda parte. Eu já gravei outros vídeos, mas não ficou muito assim, não ficou de uma forma correta, mas voltei a fazer de novo aqui, para que os irmãos entendam bem. Como eu coloquei na descrição do meu canal, que nós ia falar de livros, eu
que nós ia falar de livros apócrifos, que nós ia falar do preterismo completo, que a história já aconteceu, por isso meu canal tem um nome, Jesus de Nazaré, no português Brasil, reina para sempre, Yahushua reina para sempre. Yahushua é um nome indígena aproximado do hebraico, porque o hebraico em si já se perdeu com o tempo. Então, por que ele reina para sempre? Porque ele agora não é mais homem, não é mais carne. Ele já foi carne, agora ele é espírito. Ele é invisível e o reino é dele para sempre, de eternidade a eternidade. É um reino que não é a república terrena que nós vivemos hoje, mas é um reino invisível que está dentro dos seres humanos, que está dentro de cada um de nós, seja preto, branco, pobre, rico, bilionário, mendigo, que ele deu esse nome de mendigo. Este reino, ele está dentro de cada ser humano, seja o ser humano mau na sua carne, seja o filho carnal ou seja o filho espiritual. Os filhos carnais estão com o reino dentro deles. Aqueles mesmo que fazem maldade na sua carne. Porque as pessoas perguntam, mas se as profecias se cumpriram. O apocalipse já aconteceu. O juízo já aconteceu. Por que a maldade? Por que a morte? Morte biológica. Por que a morte biológica? Por que assassinato? Por que a maldade? Usura, ganância. Por que há divisões, assassinato? Essas perguntas que vêm ao preterismo completo. Como que vocês dizem, ensinam que nós estamos reinando? Que o reino de Cristo e já está com ele para sempre? Por que nós estamos passando por doença, câncer, AIDS, Covid-19, pandemias? Estas são as perguntas que eles fazem para nós, os teólogos principalmente, os bacharel em teologia, os líderes religiosos, aqueles que pregam muita palavra de Deus em seus palanques que eles chamam de altar. Então nós aqui vamos trazendo essa revelação já da Bíblia. Para concluir isso, para mim entrar aqui direto ao ponto, foi o fim do historiador Flávio Josefo, porque essa é a pergunta que eles fazem. Se a Bíblia já se cumpriu, por que o ser humano passa tudo que passa? Outros dizem que Deus deixou o mundo físico e foi cuidar só do mundo espiritual. Voltou à sua forma original. Sim, Deus voltou à sua forma original, espírito. E ele deixou este mundo físico, o cosmo, no grego, e aí para nós cuidar, ele deu tudo aqui físico para nós cuidar, e ele foi, deixou, se isolou e voltou para o seu lugar invisível e deixou toda a terra, tudo que é visível, físico, aos homens cuidar. Uns pensam, tem essa linha de pensamento. Mas aí eles vêm e falam, por quê? Porque realmente, se Deus estivesse aqui, não tinha fome, não tinha peste, não tinha racismo, não tinha choro, dor, doenças, pandemias. E aí eles dizem que Deus deixou este mundo. Mas eu vim falar a vocês que a Bíblia já interpretada, a resposta dessas perguntas é que o Criador, ele já restaurou a sua criação. Deus restaurou a sua criação. Como? Fisicamente? Não. Esta é a pergunta, aliás, não é a pergunta, é a resposta que eu dou aos queridos irmãos.
das religiões, das suas crenças. O que o Criador, ele não resolveu nenhum problema físico nosso, e nem dos judeus, nem do mundo passado, que foi o fim dos judeus. Ele restaurou a sua criação de uma forma não literal, mas espiritual, invisível. E aí ele diz, não, tudo para vocês é símbolo, tudo para vocês é espírito, tudo para vocês é invisível. Não. Tudo para vocês é espiritual. Se nós não entender o pecado de Adão, lá no princípio, o primeiro homem e Eva, se nós não entender o Gênesis, a gente não entenderá essa restauração espiritual. A restauração espiritual aconteceu depois do juízo, depois do Apocalipse, aqui da Bíblia. E essa restauração não tem nada a ver com a carne humana, com o físico, por isso espiritual, invisível. Mas esse é um assunto muito relevante, meus queridos irmãos, que Deus restaurou a sua criação de uma forma invisível, porque agora o seu espírito, ele não deixou o mundo e abandonou esse mundo em nossas mãos. Agora, nesse momento, depois do ano 70, da destruição de Jerusalém, que nós vamos falar, Deus, como tem ensinamentos aí do Evangelho da Graça, Deus não sentenciou e salvou lá. Ele restaurou a sua criação. Porque a criação de Deus, a mesma estava o quê? Enferma. Estava doente. Por isso que o salmista diz que ele não achou ninguém que buscasse a Deus. Não achou ninguém. Não tinha um sequer. Todos pecaram. Estavam longe de Deus. Por que longe, Fernando? Longe espiritualmente. Porque o Espírito de Deus deixou Adão. E Adão foi feito somente o que? Alma vivente. Depois do pecado. Ele ficou só com seu espírito, o Fasher, vivendo. Ele tinha ainda uma eternidade, sim. Tinha uma eternidade porque ele viveu quase 1000 anos, 930 anos. E muitos dizem, não existe morte espiritual. Não, claro que não, meus irmãos. Morte espiritual não existe. Para nós humanos, mas para aquele que criou. O olhar de Deus. Quando Deus olhou Adão, Adão morto. Por quê? Porque ficou somente ali uma alma que vive, um espírito, uma carne, uma alma. E ele saiu de Adão. Ele saiu não somente de Adão, de dentro daquele corpo luminoso que tinha antes do pecado, perfeito, mas ele sai não somente de Adão, que era a sua morada. Ele sai desta terra que vivemos hoje. A terra, essa terra mesma, a cosmo, ele sai dessa terra. Deus, a primeira morada do Criador, meus irmãos, para vocês que gostam muito de teologia, a primeira morada do Criador, eu já li o livro de Adão e Eva, o primeiro livro de Adão e Eva, apócrifo, que a primeira habitação de Deus, quando ele vem a esta terra, porque a terra já existia. A terra é eterna. Sem forma e vazia. Diz o Gênesis, sem forma e vazia. Por quê? Porque não tinha vida. A terra era sem vida. E a vida que ele traz é espiritual.
No momento que ele traz a vida espiritual, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Adão é um ser iluminado, perfeito. Deus está com ele. Ele vem e mora nessa terra. A terra já tem a vida espiritual nela. Olha que coisa interessante. Vai pegando aí. Isso que eu estou falando não é minha interpretação. É a interpretação da Bíblia. Ele vem, habita nessa terra. Essa terra que nós vivemos, que todas as gerações vão passar por aqui. Filhos, nossos filhos já passaram, tataravô, que irão morrer biologicamente. Quando ele habita na terra, a terra está sem forma. Gênesis, o escritor diz que está sem forma, está vazia, porque não tem vida. Mas a primeira vida foi a espiritual. Não foi a física. Você está entendendo por que não foi a física? Porque não morria biologicamente. Não apodrecia. Não entrava em decomposição. Por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso a orientação de Deus ao homem. Por isso a simbologia de Gênesis, a serpente, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. E Deus plantou um jardim. Essa simbologia de palavras no português Brasil, que é simbólico, ele planta um jardim. No original, essa palavra plantar é Deus mora no jardim, Deus mora na terra, Deus habita na terra e ela se torna a terra eterna. E o que sai dela é eterno, a criação dela é eterna, Adão era eterno, Eva era eterna, era para vir criações eternas, eternas que nunca morreriam, que nunca sofreriam, que nunca padeceriam, que nunca pecariam. É esta a interpretação das Escrituras, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Esta é a resposta que eu dou a estas pessoas que são chamadas futuristas, teologia do futurismo, que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, que vai trazer um milênio, que vai morar na terra, que vai acabar com os maus, que vai colocar fogo aqui na terra, que vai acabar com os ímpios. Mas não é isso que as Escrituras dizem a nós. E ele mora na terra. Quando Adão peca, o primeiro livro de Adão e Eva diz que eles tinham um corpo iluminado. E aquilo que era eterno, Adão era eterno, viu, queridos irmãos, em graça. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo disse que Adão foi feito alma vivente. Por quê? Depois do pecado, o primeiro é terreno, o segundo é espiritual, é espírito vivificante. Estava falando do homem no seu original, na sua perfeição, porque era Jesus. Mas Adão era uma tipificação do próprio Jesus, antes do pecado. E quando ele sai, eu já estou terminando para nós entrar aqui, foi o fim. Eu estou falando isso aqui para que os irmãos entendam um pouco. É só a introdução, meus irmãos, dessa série. Quando ele sai dessa terra, ela passa a se tornar uma terra física. Não a própria terra, mas o que sairia da mesma, terra. Por isso que o barro está aqui. A terra está aqui. Nunca será destruída. Porque Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Porque é a mesma eterna. Mas depois do pecado, tudo aquilo que sai dela é físico.
Você está entendendo, meu amado? Essa interpretação com a mente iluminada, depois que o pecado entra no mundo, tudo que sai da terra se torna físico, terreno, biológico, e vai morrer, e vai murchar, e vai apodrecer, e vai viver um período de tempo. Então, a resposta é: depois que Deus saiu da terra, ela se tornou o quê? Física. E tudo que sai dela seria físico. E ele volta ao seu lugar original invisível, chamado El, o céu. Mas ele não deixou o homem. Ele, com a sua palavra, de uma forma audível ou invisível, ele falava com Adão e Eva. Ele falava. Enquanto antes do pecado ele descia pessoalmente e falava pessoalmente, cara a cara, face a face com Adão, agora ele fala pela sua palavra. Depois do pecado. Então, essa série é para nós entender que a restauração já foi feita. E que quando ele se reveste de carne e sangue, ele desce aqui na terra para perdoar os pecados dos hebreus, perdoa o pecado deles, lava eles. Eles vivem espiritualmente de volta, eles retornam ao paraíso. Eles retornaram ao paraíso. Eles retornaram ao paraíso nas suas mortes biológicas, porque o espírito vive eternamente. Você está entendendo, amado? Então, para já concluir, o que é o preterismo completo? O preterismo completo é: Deus restaurou a sua criação total, toda ela, toda a sua criação já foi restaurada. E que o reino de Deus é que Deus não está lá somente no reino dele. O reino dele está dentro de cada um de nós. E só falta ele ser manifestado na vida de cada ser humano. Em uns que vivem aqui na terra vai ser manifestado, e outros não. Esta é a mensagem para vocês, meus queridos irmãos. Então, a restauração de Deus não foi física, porque se fosse física, não morreria, não teria dor, seria aqui um paraíso na terra. Mas não é esta a interpretação. Não é o paraíso aqui na terra como ensina uma certa religião. A testemunha